Mestre Jolival Soares é um incansável pesquisador e estudante. Bioquímico e mestre em bioética, ele apresentará para a gente hoje a palestra com o tema O Progresso da Inovação Tecnológica e o Imaginário Religioso da Humanidade. O mestre Jolival, ele é baiano, nasceu, como ele mesmo diz, na cidade de Ibirá, mas é feirense de coração, onde trabalha já há alguns anos com um laboratório de patologia. Ele é professor de 3 instituições de ensino daquela cidade, professor de bioética da UFES, da FTC e da STBN. E também, como eu disse, é um incansável estudante. Atualmente está cursando o 10º semestre do curso de Direito. Com os senhores e as senhoras, professor e mestre Jolival Soares. Primeiro, eu quero agradecer a Deus a viagem maravilhosa que fizemos hoje das Caatingas de Ibirá, não é? Ali a Fazenda Terumi, onde eu crio minhas cabrinhas, pesquiso os adênios obésios, não é? Que são flores do deserto da África e da Península Arábica que agrônomos judeus adaptaram ao deserto do Neguev. Eu tive o prazer de conhecer o Neguev e só chove lá 50 milímetros por ano, ou seja, um pingo em cada lugar. E essas flores, um casal de agrônomos aposentaram-se da Universidade Federal Rural do Pernambuco, né? E me fizeram uma proposta. Vamos fazer aqui o que estão fazendo em Israel? Vamos. Eles estão a 30, nós estamos a 3, e as flores que nós estamos cultivando lá vai ficar maior que o Dr. Marcos, com duração de vida útil de 25 anos. E essas plantas podem valer até 100 mil na vida adulta delas. As matrizes que lá nós temos, não podemos vender, porque tiramos tudo de lá. Atualmente estamos com um plantel de 6 mil delas. As mulheres ficam encantadas por tirar retratos junto delas. Queria depois agradecer ao jovem Firmo Neto. Há meses que ele vem nos contactando. Eu sei o trabalho que é organizar um encontro, não é, com a densidade, a importância dos temas que ele atribuiu a todos nós palestrantes. E se der alguma coisa errada na minha palestra, vocês vão se queixar a um cardiologista lá de Feira de Santana, que é muito amigo dele, que é o Dr. Ebenezer Públio Cavalcante. Uma cabeça extraordinária. Me fez o contato e disse, olha, você vai receber uma ligação de um amigo meu de Vitória da Conquista, e hoje nós estamos aqui. Quero parabenizar também a toda a sua equipe, não é? E dizer que a responsabilidade foi muito grande de me colocar num time que está o nosso Thomas Kuhn brasileiro, não é? O nosso historiador da ciência, professor de filosofia da ciência, Dr. Marcos, que tive a grande satisfação de conhecer hoje, do Hotel Paracá, e só aquele contato foi extremamente generativo e me deu vontade de me aproximar mais e beber dessa fonte, que eu tenho certeza, de águas profundas e águas cristalinas, que é a mente abençoada e abençoadora de vocês. Quero saudar também a todos os presentes, estudantes, acadêmicos, professores, que sei que estão aqui nesse plenário, de cidades vizinhas, não é? De outros estados. Falava hoje para o professor que foi nos buscar agora há pouco no hotel, que eu tenho aqui em Vitória da Conquista um grande colega, um grande amigo, sou amigo da família, e quando falei o nome, ele já sei, é o dono do Laboratório Labo, Dr. Onildo, é o melhor que nós temos aqui na região. Ele falou isso, mas eu já sabia disso há muitos anos. Tenho a alegria, a satisfação de ser amigo, colega dele, sócio também em empreendimentos lá em Salvador, né? Ele aqui, eu em Feira, mas somos sócios em Salvador. O Nildo é um colega que tem um neurônio com um QI acima da média.
e eu gosto de estar perto dele. E tenho a alegria de estar vendo sua presença aqui nesse auditório. Queria saudar também o doutor Nemésio, que está aqui, doutor Marcos, e dizer a vocês que já me desculpei, confirmo, com os palestrantes de amanhã, a impossibilidade de ficar aqui, porque amanhã volto às pressas para Feira de Santana, pegar passaporte e ajeitar, porque tenho uma participação em um congresso em Düsseldorf, na Alemanha, e já estou com tudo pronto. Redigir uns rabiscos, embora o tema me toma a alma, a mente, desde os dias da minha adolescência, que eu sempre acreditei que não é possível que exista o conflito entre fé e razão, em latim fides e ratio, porque ambos estão à procura da verdade. E a verdade não é divisível, ela é una. E então o tema que nos foi proposto é esse, o progresso da inovação tecnológica e o imaginário religioso da humanidade. O que nós queremos propor a esse auditório excelente é de convidar vocês para refletir comigo sobre a possibilidade que nós teríamos de tentar penetrar na mente nossa e estender para a sociedade contemporânea. Ou seja, é possível nós entrarmos na mente contemporânea? E se isso fosse possível, quais seriam os instrumentos, os elementos que nós poderíamos lançar a mão deles? Seria a linguagem? Me parece que não. Porque a linguagem que nós usamos para expressar o que pensamos, ela sofre muitas transmutações para se adaptar ao mundo. E muitas dessas mudanças que sofre a nossa mente nos é até de maneira inconsciente. Porque alguns ainda pensam que a mente humana é um computador. É muito melhor do que qualquer computador que você possa imaginar. Porque o computador processa informações, mas a mente processa informação. Atua sobre a realidade e muda conforme ela muda, na velocidade ou até mais do piscar de um olhar. Então, me parece que a melhor forma de nós entrarmos, né, na mente contemporânea não seria, então, através da linguagem. Talvez melhor êxito teríamos se nós mergulharmos na linguagem não falada. A literatura, a poesia, a música. Porque nós todos percebemos, quando estamos ouvindo uma música, nós situamos ela no tempo. Ela não é verdade. Por exemplo, quando na década de 60, 63, 64, 65, eu estudava em São Paulo. Eu vi a Jovem Guarda começar. Vi Roberto Carlos dirigindo o Calhambeque na Avenida São João. Todo mês, no dia 7, no Canal 7 TV Record, São Paulo parava. Ou a gente corria para o auditório ou ficava na frente da TV para ver Roberto Carlos, Erasmus Carlos, Vanderleia, Jair Rodrigues. Quando eu era garoto e ainda vivia aquela fase do amor platônico, né, que todo mundo tinha uma namoradinha da escola, nós chegávamos nos parques que ficavam atrás da igreja da Matriz em Pirá e colocávamos no serviço de alto-falante, nós pagávamos. Fulano, que gosta muito de fulana, dedica essa música com amor e carinho. Olha uma das músicas que eu mandava para fazer passar. Ao ver passar no céu as andorinhas, só a turma que tem de 60 para lá lembra. Quando eu hoje vou na Livraria Cultura em Salvador e compro uns discos novos, eu vi um de Silvinho, comprei, boto só para lembrar. E Freud diz que o passado é muito importante. E eu acredito nisso. Então, essa obra dele, que inclusive marca também indelevelmente a cultura do século XIX,
futuro de uma ilusão ou mal-estar da civilização, ele mostra a importância de voltar ao passado e tratar bem ele. Veja bem, então, a música, sobretudo, e a arte é uma linguagem extraordinária para tentarmos penetrar na mente contemporânea. Não sei porquê, mas eu sempre fui fascinado pelo destino da religião. E é uma coisa que me atraiu desde os dias da adolescência, que caiu um livro na minha mão, ou eu ganhava de presente, ou alguma pessoa fazia uma palestra sobre o tema, me despertava, e essa coisa me arrastou ao longo da vida, de sempre ver a possibilidade do diálogo efetivo e concreto entre a fides e ratio, entre a fé e a razão. Uma vem na ajuda da limitação da outra. Se der um pulo lá na frente, no século XVIII, com Immanuel Kant, quando publica a Crítica da Razão Pura, um homem que nunca saiu da sua cidade, se tornou universal, e que descobre que são 14 as categorias que o espírito humano pode desenvolver para buscar o conhecimento da realidade. Mas, quando a gente pensa que toma posse da realidade, ela nos escapa, e nós só temos a aparência dela. E ele chama de númeno, aquela impossibilidade do conhecimento absoluto, do conhecimento concreto, e nós ficamos com a ponta do iceberg e achamos que fazemos ciência. Esse fascínio pelo futuro da religião, no meu caso particular, é bem menos. Porém, pelo que diz os que creem e os que não creem, mas pelo que se pode adivinhar do que a gente vê e observa atrás dos seus pronunciamentos. Suponhamos, então, que todos nós, vivendo numa mesma época, como estamos aqui, todos nós estamos vivendo os dias de hoje, tenhamos na cabeça um conjunto de imagens do universo e do lugar do homem nele e o que nos revela. O funcionamento da imaginação religiosa, agora e no passado, do homem autoconsciente. O que nos distingue dos animais que são apenas conscientes. Quando eu digo que nós somos autoconscientes, é porque eu me lembro do meu passado. Eu sei que eu estou vivendo o meu presente. Eu sei que estou agora, nesse momento, no auditório dessa instituição, em Vitória da Conquista. E tenho expectativa de ver netos, que eu não tenho ainda. Os filhos hoje, não sei porquê, não casam cedo, né? Diz o meu mais velho, que também é colega nosso, bioquímico: meu pai, tenha calma, meu pai. Espere só que eu mais André, que é o irmão, estamos terminando de escrever um livro. Que livro é esse, rapaz? Como ficar rico morando na casa dos pais. Não paga nada, né? Para que pressa em casar? Os animais só são conscientes. Eles sentem, sofrem, mas não têm autoconsciência. Então nós diríamos que a imaginação religiosa de hoje, dos tempos de Dante, de João Savonarola, e digo mais, até se pularmos para Kierkegaard, é bastante diferente. Nenhum de nós que vamos para ouvir hoje uma prédica, um sermão, alguns momentos de boa homilética, esperamos ouvir a ração que aqueles pregadores daquela época de Dante e de João Savonarola entregavam a seus ouvintes, a seus fiéis. Se falava sobre as terríveis penas que o pecador pagaria no universo, ou no inferno, ou Hades dos gregos. Kierkegaard mesmo tive grande sofrimento em poder ler o desespero humano dele. Me curei quando li também um dos melhores livros de filosofia que li em toda a minha vida, Migalhas Filosóficas.
E Kierkegaard se redimiu comigo. Então, as pregações de hoje são completamente diferentes. A verdade permanece a mesma. Deus continua o mesmo. O seu mistério revelado, o mesmo. Mas são transmutações que a mente humana passa ao longo dos séculos. O acesso à imaginação religiosa do homem moderno só pode ser possível indiretamente através das mudanças nas formas da linguagem, da arte, da música, porque cada tempo tem sua episteme, ou seja, sua própria forma de produzir o seu conhecimento. Mas vamos passar agora aos golpes que a ciência deu na fé, ou que a ciência deu na religião. Antes de começar isso, numa ordem que eu coloquei, eu gostaria de dar um pulinho no século XVII, porque eu não falei aqui de Francis Bacon. Francis Bacon foi quem funda a ciência experimental no século XVII, tal como começa com a gente, com uma atitude de profundo desrespeito à filosofia, e é dele essa frase: a filosofia é coisa de jovem desocupado com velhos tagarelas. Cria os primeiros centros de escolas técnicas na Inglaterra, difunde o conhecimento empírico e depois vai preso, porque começou a roubar as verbas do governo. Então observe uma ciência que já no seu nascedouro, né, Nemésio, começa destituída de valores. Mas o primeiro golpe que nós que acompanhamos, não tanto quanto você que é historiador da ciência, eu aqui falo quase como um leigo, apenas como quem reflete, buscando orientar e dar alguma orientação à minha família, a meus filhos que ainda consideram informação. Mas o primeiro golpe foi Copérnico, né? Porque todos nós achávamos que a Terra era, o nosso sistema era geocêntrico, tudo girava em torno da Terra, e depois descobrimos que não. Eu acho engraçado que às vezes isso era a interpretação da igreja, que não dava o livre-arbítrio de que todos pudessem examinar com sua liberdade, não é? Nós não sabemos por que isso era assim e que interesses estavam por trás de não deixar qualquer um poder examinar a Bíblia. Que eu queria, inclusive, aproveitar aqui para vocês e compartilhar uma coisa. Um sentimento que eu percebo, principalmente no meio acadêmico, que o pessoal pensa que quem gosta de ler a Bíblia abandonou a razão, a lógica, o bom senso, e pensa que aquele livro preto é coisa de dogma e de religião. E eu gostaria de dizer a vocês que todas as vezes que a Bíblia se refere à religião, não fala bem. E que elas mataram Cristo. A Bíblia não tem nada a ver com religião. A Bíblia é um manual de vida. Não há nada que você possa experimentar em sua vida, como estudante, mais tarde como profissional, casado, criar filho, que você não encontre alguma coisa na Bíblia que tenha utilidade para a sua vida. Acreditem nisso. Eu não saio de casa há anos sem ler minha Bíblia. Há anos. Parece que faltou alguma coisa. Eu perdi a parte melhor do dia. Mas depois que eu leio, eu reflito. E eu melhoro. Cada um tem seu hábito. Eu acordo geralmente 4h50, 5, no ponta dos pés, que minha mulher tem um ouvido de barata, e vou para meu escritório e paro quando ela acorda para tomarmos café. E quando isso não acontece, por algum motivo que eu tenho que sair para uma viagem e tal, então eu faço à noite, mas eu gosto de manhã. Eu acho que o cérebro é uma verdadeira esponja e absorve tudo. E eu acho que esse hábito eu cultivei quando eu tinha 18 anos, estava numa férias de ginásio e fui para a fazenda de um tio meu, chamado Gracinho, perto da minha hoje em Pirá, Fazenda Santa Helena, e li Oração aos Moços, de Rui Barbosa, que deveria ser o paraninfo de uma turma de direito no Largo São Francisco, e enfermo não pôde ir,
como nosso amigo Nau hoje escreve Oração aos Moços. E ele fala do seu hábito de ler. Dava para a leitura as primeiras horas do dia. E isso fez toda a diferença na sua vida para ele. Mas voltando aos golpes que a ciência deu na fé. O primeiro foi Copérnico. Quando então a astronomia evoluiu e disse que não, que era a Terra girando em torno do Sol, passamos do geocêntrico para o heliocêntrico. E parecia que a igreja desmoronou, caiu, tal. Mas mais tarde, em algum momento, eu encontrei Isaías dizendo que Deus está sentado sobre o círculo da terra, porque se falava muito em alguns poemas bíblicos sobre os 4 cantos da terra. Até hoje nós vamos, fulano já teve nos 4 cantos do mundo. Mas é uma metáfora, uma linguagem que pode ser até poética. Eu tive a alegria de visitar as cavernas do Qumran, lá em Israel, e vi onde foi achado os manuscritos de Isaías, que impecavelmente não tem uma vírgula a mais ou a menos como a gente tem hoje na Bíblia. Grande mistério é esse para mim, como que Deus preservou aquela palavra e chegou a nós até hoje. Verdadeiro presente das mãos dele. Quando nós recebemos isso, mais tarde nós recebemos o conceito de tempo e espaço eterno de Newton. E quando Einstein anuncia a teoria da relatividade, foi um alívio, porque tudo é relativo. Não tem esse conceito. O tempo e o espaço não é eterno, como Newton pensava. Aquele folclore que ele descobriu a gravidade porque a maçã caiu, não passa de folclore, porque ou ele criava o cálculo diferencial integral, ou ele não chegava àquela conclusão de que a lei da gravidade é tal qual todos nós conhecemos hoje. E Newton era um homem muito religioso. Muitos não sabem disso, muitos acadêmicos. Newton renunciou à cátedra de Oxford, onde está sentado hoje Stephen Hawking, na sua cadeira, tetraplégico, para se dedicar ao resto da sua vida ao estudo do livro de Daniel. Porque achava Newton que se ele conseguisse entender os enigmas que Daniel tratava, ele teria descoberto o mistério do universo. Que eu acho que é, firme, uma busca incessante do homem científico. O homem demiurgo de hoje, que não é nem mais homo sapiens, nem habilis, né? Demiurgo, se achando Deus, brincando de Deus, querendo ser Deus. Então, essa ciência que nós recebemos com Newton, com Copérnico, chega à cosmologia moderna e está tendo um grande êxito de pegar o homem, destituí-lo de toda a sua glória e transformar ele num cisco perdido nesse imenso universo. Um astrônomo estava falando em uma aula na sua universidade, mas um aluno o interpelou da seguinte forma: professor, toda essa maravilha que o senhor está falando aí, coisa e tal, e nós nesse contexto somos o quê, professor? Nós somos apenas uma partícula, um cisco perdido neste imenso universo. O professor olhou com a calma dos anos que nos traz alguma experiência. Ele disse: meu filho, essa minúscula partícula microscópica perdido neste imenso universo é o astrônomo. Vocês compreenderam? Não importa que eu saiba que eu sou uma partícula, um cisco microscópico, perdido nesse imenso universo, mas só eu sei disso. Só eu sou consciente disso. Quem tem a força sou eu e não o universo. É a mesma coisa. Você já pensou se nós colocássemos 50, 40 touros dentro de um curral e eles tivessem consciência da força que tem, quem é que prendia? Um combinava com outro, eu dou uma cabeçada aqui, que eu dou aqui. Daqui a pouco não tem vaqueiro, todo mundo estava correndo. Mas o vaqueiro é que tem a consciência de que ele pode fazer o que quiser com o boi. Copérnico, Newton, a cosmologia.
agora nós chegamos nas ciências da vida e os golpes se tornam maiores. Chegamos a René Descartes, o homem que criou o cartesianismo, o cálculo diferencial integral, e que criou como método de pesquisa duvidar de tudo. Teve uma educação esmerada nos colégios dos jesuítas da França, não é? Mais tarde, numa cidade da Alemanha, tem um sonho que Deus escolheu ele para unificar o conhecimento científico do mundo. Não sei como é que Freud traduziu ou interpretou esse sonho, mas ele disse que teve. E começa duvidando de tudo. Abandona, renuncia a tudo que sabia sobre a realidade histórica, social, econômica, política, e começa duvidando de tudo. E anuncia ao mundo o seu método, cogito ergo sum, ou seja, penso, logo existo. Descartes, no entanto, não podia duvidar que ele estava pensando. Podia duvidar de tudo, mas ele chegou um momento que ele não podia duvidar de que ele estava pensando. E levou essa dúvida a uma hipérbole e diz: e se quando eu imaginar que tomei conta, posse da verdade, e o diabo estiver me enganando? Ele levou a dúvida a uma hipérbole, mas não conseguiu sair do dilema criado por ele próprio, de que ele continuava um ser pensante. Tem um cientista nos Estados Unidos, Antônio Damasio, que está há anos estudando um rapaz que teve uma barra de ferro que penetrou seu cérebro. Anulou toda a área da emoção e ficou ali toda a área da razão preservada. O rapaz não tem vontade de fazer nada. Nada em absoluto. E até o ato de pensar, que nós pensávamos que é razão, só o pensamento refletido tem uma base emocional muito grande. Há um biólogo que de uma projeção imensa na Europa, e às vezes eu converso com meus colegas na UFES, lá em Feira, biólogos não sabem do trabalho dele. Humberto Maturana, chileno, altamente conceituado na Alemanha, na Inglaterra, na França, Itália. E Humberto Maturana escreveu a ontologia da realidade. E Humberto Maturana tem uma teoria fantástica sobre a teoria da autopoiese, onde ele mostra o oposto de Darwin. Ele diz: enquanto Darwin dizia que para nós evoluirmos bastava só aqueles pressupostos de mutação, seleção natural, o meio ambiente selecionando a gente, é o contrário. Nós é que vamos no ambiente e buscamos aquilo que nos interessa. Teoria da autopoiese. Eu acho que devíamos divulgar mais isso, Humberto Maturana, não é? Não é nada dos meios acadêmicos, ou em simpósios dessa qualidade, não é? Mas quando nada, até René Descartes, nós os homens éramos considerados como máquinas vivas. Entende? É um automatismo vivo. Faltava o golpe final. Vamos tirar daquela máquina viva a alma. Vamos chamar David. E vem David e anuncia, portanto, a sua famosa evolução das espécies. Quando eu li o livro de Charles Davis, encontrei 813 vezes a expressão de dúvida, talvez. Me parece que não é uma linguagem apropriada para a ciência. 813 vezes. E também era um homem religioso. Chamava os pastores anglicanos para fazer culto na porta da sua casa. E a sua mulher, muito piedosa, pediu a ele que não publicasse aquele livro enquanto não amadurecesse mais as ideias, assim por diante. Sem dúvida, nós devemos, se queremos fazer ciência, não podemos abrir mão da nossa prudência e, sobretudo, da nossa honestidade. Quando me propus a ensinar biologia nos colégios de Salvador e Feira de Santana,
publiquei livro, esgotado. Eu disse a Deus que eu queria ensinar honestidade. Então, eu procurei as teorias clássicas que encontrei nos gregos e fui chegando, Teilhard de Chardin, os outros, até chegar naqueles que eles achavam nos textos didáticos. Jacob Monod não pode faltar, bioquímico, prêmio Nobel, não é? Nosso colega, escreveu A Casa e a Necessidade, que eu considero hoje um belo canto fúnebre. Ele é ao lado de Augusto Comte, que nos prometeu aquela humanidade empírea, aquele paraíso no céu, com o progresso científico. Cada dia eu vejo mais perto de mim um abismo de trevas. Bom, então nós chegamos ao século XVIII, aonde você pode ver a episteme da ciência centrada numa ordem. Ou seja, eu posso fazer ciência porque tem uma ordem, ou seja, tem um garantidor desta ordem. E essa ciência era a ciência piedosa, que nós vimos só até o século XVIII. Vamos dar um exemplo. Carolus Linné, que fez a classificação, a taxonomia, a sistemática. Como é que ele abriu? Ele abriu com um salmo da Bíblia. Ele diz: grandes são tuas obras, Senhor. A tua sabedoria fizeste todas elas, e a terra está cheia das tuas riquezas. Vamos para Maxwell, o homem que descobriu o eletromagnetismo. Grandes são tuas obras, Senhor. Todos que a amam estudam. Então você vê isso. O século XVIII, a música, para quem entende de música, acabou no século XVIII. Por quê? Porque as composições eram feitas para a honra, para a glória, para o louvor de Deus. E aí, nós vemos o século XVIII nos presentear com excelentes escritores místicos. De memória me vem o Claude Saint-Martin, na França, William Blake, na Inglaterra, não é? E Emanuel Swedenborg, na Suécia. Eu não estou aqui defendendo nem estimulando o misticismo, que é crendice, falando místico. A pessoa que, pela sua sensibilidade, se abriu para além da matéria, daquela coisa que te prende à imanência e te deixa você crescer em direção ao sagrado. E para isso você precisa da fé. Porque a fé é quem corta esse cordão umbilical e cumpre em nós a função estática de me deixar crescer. E não importa onde eu esteja, em que condição esteja, um setor que ninguém pode impedir um ser humano de crescer, é a área da autoconsciência. Então, nós tivemos aí o século XVIII, uma ciência piedosa, uma episteme centrada na ordem, a música para o louvor de Deus. E quando chegamos ao final do século XVIII, e vai se aproximando o século XIX, então nós vamos ver o surgimento da filosofia nihilista de Friedrich Nietzsche. Nietzsche, grande filósofo alemão, autor de Zaratustra, esse homem, o super-homem, escreve pela boca dos seus personagens coisas incríveis. Eu gosto de Nietzsche. Muito tempo revisei ele. Morreu de si, meio louco, porque não aguentava ver uma saia, não é? E o que acontece com Nietzsche? Nietzsche anuncia que nós não fomos feitos como nós imaginamos, fruto de um decreto divino. Nós somos fruto do acaso, do absurdo. Não existe propósito, não existe significado nenhum. Pare com essa besteira. Seja você o Deus seu, não é? Super-homem, vença suas fraquezas, não é? E anuncia então a sua doutrina filosófica, o nihilus, que traduzido, o nada. E com todos os méritos se transformou no seu grande profeta. Penso que quando Nietzsche chegou ao ponto de anunciar a morte de Deus, só foi ele para o sepultamento. Porque eu percebo, sem nenhuma conotação intrinsecamente religiosa, a percepção.
E não se consegue matar Deus, rapaz, não tem jeito. É como o Rui Barbosa diz, é a necessidade das necessidades. E recentemente eu dei uma entrevista numa rádio lá, em cadeia nacional Jovem Pan, e o Renato Ribeiro, que era um jornalista, e radialista, disse, doutor, e o homem sem Deus? Olha, Deus sem um homem é Deus. Agora a gente sem ele, nós somos o nada de Sartre e o Nihilo de Nietzsche. Nada. Entendeu? A minha inteligência me acusa a presença de Deus. A neurociência me diz hoje que eu tenho 4 milhões de receptores para perceber Deus. E o cérebro humano não é capaz de perceber o que não existe. A única queixa que eu tenho de Deus é que ele é um péssimo marqueteiro. Porque você chega assim e vê uma flor que lhe encanta, um pôr de sol, ele não bota lá cortesia do Todo-Poderoso, viu? Não faz. Ele já se basta pelas coisas que faz. Não gosta de marketing. Eu jamais contrataria Deus como marketing para meu laboratório. Não. Deus não serve, não. Deus não faz propaganda de nada. Faz tudo, não faz propaganda de nada. Moisés, quando queria ver a glória dele, pede a ele. Ele disse, Moisés, olha, tu não pede isso não, Moisés, que ninguém pode me ver a minha face, Moisés. Eu falei assim, eu vou te mostrar a minha bondade. Tu fica aqui nesse buraco, aqui nessa penha, que eu vou passar, tu vai me ver por costas. Quando você quer ver Deus, ele quer te mostrar a bondade dele. Então, nós chegamos com Nietzsche. Agora, prestem atenção. Há um verdadeiro ponto de mutação na história da humanidade a partir desse momento. Nietzsche disse que nós não somos nada. Descartes já disse que era máquina viva. Charles Darwin tirou a alma da gente. E agora nós nos igualamos às miriápodes. Uma barata, um inseto que pode ser descartado a qualquer momento. Vejam o perigo do que é um pensamento filosófico. Aí Nietzsche vem, anuncia o niilismo, que nós somos fruto do absurdo, não tem nenhum propósito, e que nós estamos entregues aqui à nossa própria sorte. Olha o tipo de literatura. Lembre que há poucos momentos atrás eu disse que a cada época, a cada tempo, nós temos uma episteme, ou seja, uma forma de produzir. O conhecimento que é subjacente ao nosso tempo, seja na música, na literatura, na arte, na poesia, na ciência. Então, quando matam Deus e tiram a alma humana, veja como é que nós vamos ficar agora. O que é que nós vamos fazer? Eu achava que eu ia ser salvo por ser criado por Deus, e olhe mais, ainda me disseram que eu era a imagem e semelhança dele. Eu não pedi para nascer. Eu não escolhi ser homem ou mulher. Eu não escolhi nem meu pai nem minha mãe. Não escolhi o irmão ou a irmã que ia ter. A única escolha que eu pude fazer foi escolher minha mulher para começar uma família. A liberdade de escolher pariu a responsabilidade de cuidá-la. E do que veio depois dela. Filhos. Aí, resultado. O que é que nós vamos fazer, já que nós não vamos ser salvos? Ninguém vai ouvir o lamento de Jó. Para que ouvir Jó se queixar daquele sofrimento? Devia se queixar do sofrimento dele e de todos os seres vivos que compartilham o seu destino aqui na Terra, inclusive os animais. E eu concordo. Que moral é essa de Jó querer se queixar tanto do sofrimento dele, se Deus não existe? Para quem ele estava se queixando? É essa ética que Nietzsche está nos ensinando. Então, a literatura que começa agora, com os discípulos de Nietzsche. Vamos, para não nos alongar muito, começar com Godfrey de Bin, na Inglaterra. O dramaturgo inglês Samuel Beckett, aquele que escreveu a peça Esperando Godot, ou seja, o ator era um sujeito que chegava no palco, ele somente, e ali colocaram uma cadeira no centro. Ele senta-se e fica à espera de Deus, que nunca aparece. E na França, Philippe Larkin. A literatura desse povo que perdeu a esperança em Deus é literatura de desesperados. Não precisa ser um excelente crítico literário,
um Harold Bloom para ver o tipo de literatura. E o vazio, o medo, a falta de perspectiva de um futuro, né? E esses discípulos dessa ciência sem Deus, que Edgar Morin chama de ciência sem consciência, se multiplicou enigmaticamente pela arte, pela poesia, pela pintura. E aí nós vamos encontrar, não é? Nós vamos encontrar o Paul Eluard na França, Pablo Neruda no Chile, não é? Vamos encontrar o Rafael Alberti na Itália, vamos encontrar Ferreira de Castro em Portugal com seu clássico Alain e a Neve, o romance de um casal namorado que trabalhava numa tecelagem e que o pano de fundo da vida deles era o sonho do comunismo, aquela maravilha de vida em comum, de justiça, de sociedade, de igualitarismo. E eu vou incluir aí mais um nome bem perto de nós. Jorge Amado. Na rua Lagoinhas, no bairro de Rio Vermelho, Salvador, não sei porquê, uma obra pouco lida, Subterrâneo da Liberdade, onde ele mostra toda a crença dele no comunismo. Bom, o comunismo, você já sabe o que é que aconteceu com ele. Todo país que era comunista ou governado por esse sistema, quando caiu, só existia 3 classes. Primeiro, a classe dominante, geralmente os militares, os intelectuais e o povo. Cadê a igualdade? Eu já estive em Cuba 2 vezes ou 3. Gosto. Não é um país alegre, carinhoso, adoram nós brasileiros. Tem um Instituto de Medicina Tropical Pedro Cury, um dos melhores do mundo. Não é? Um Instituto de Biotecnologia também muito bom, com pesquisas genéticas fabulosas, fiz grandes amizades, não é? Mas é lamentável a situação do povo. Farmácias vazias, não é? Aquele documentozinho que quando eles criam confiança te mostra. O leite só tem as crianças até 7 anos e os velhos, os idosos, um pão para cada pessoa. E nós guardávamos ou levávamos começar a fazer isso, eu e minha mulher, meus filhos, toda a pasta de dente, todo o sabonete possível, porque o sabonete é um luxo capitalista, eles tomam banho com um pedaço de sabão. Provavelmente o povo, não a elite. Agora, observem qual é a consequência que o século XX colhe com o niilismo de Nietzsche, com essa literatura dos desesperados. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra, é o efeito colateral. Genocídio, totalitarismo, comunismo, fascismo. O homem sem Deus gerou isso. No século XX, nós recolhemos tudo que esse pessoal plantou. Fascismo, totalitarismo, nazismo e os milhões que Stalin matou, Mao Tse-tung matou e os outros. Os cristãos na Rússia foram submetidos a crueldades indescritíveis. Aquele fanatismo político que só é menos pior do que o fanatismo religioso. Porque o pior do fanatismo é porque elimina a opinião do outro. Não há mais alteridade. Não se reconhece mais a importância do outro para a construção do eu. E então, é o que nós recebemos. Agora, ficamos sem saber. Mas, rapaz, o homem matou Deus lá no século XIX e a gente ainda continua falando disso, não é? Os cristãos não diminuem, aumentam no mundo todo. Está cheio de católicos na Polônia, na Irlanda, na Itália, menos na França, cheio de protestantes na Suécia. Quando cai lá, sobe cá na América Latina, na África, na Ásia. Os chineses estão copiando a Bíblia à mão, porque é proibido. É o lugar onde mais se faz tráfico de Bíblia no mundo, é na China. Eu gosto de uma frase de Napoleão, quando ele preso na ilha de Elba, ele dizia assim: eu, Gengis Khan, Marcos Polo, Alexandre, criamos grandes impérios e exércitos às custas do sangue alheio. Mas Cristo fez um grande exército às custas do sangue próprio. Então, nós ficamos pensando,
tem futuro a religião? Eu deixo essa pergunta com vocês. Depende muito mais dos pensadores sérios que vamos ter em todas as partes do mundo. Porque aquela relação vertical que o homem necessita de ter com Deus, as religiões estão no seu termo, estrutura, poder, temporalidade, né? Estão lutando muito por poder. E essa não é a religião que Cristo quer. A religião é aquela do grego, hereger, do latim religare. E essa ligação da alma humana com a divina é tão sublime que a rigor não precisa de intermediário nenhum. O fato de sermos um animal social é que nos faz sentir bem. Quando vamos a uma igreja, encontramos rostos conhecidos que cantam as mesmas músicas, gostam de uma palavra bem colocada. Como diz o provérbio, que a palavra certa, dita no momento certo, é uma maçã de ouro incrustada em uma bandeja de prata. E aquelas pessoas têm a mesma perspectiva de futuro que eu tenho. Cumpre uma função social. A igreja sou eu, aquilo é um templo, é parede, não tem valor nenhum caso não existisse aqui. Essa ciência que nos prometeu o paraíso, o céu, desde Augusto Conte, com Jacob Monod, é uma ciência cega. Nós estamos hoje produzindo conhecimento científico em áreas de fronteira do conhecimento. Eu atuo em uma delas, que é a reprodução humana artificial assistida. E quando eu introduzo uma pergunta de natureza ética, é um mal-estar tremendo. A última vez foi com Dmitry, da Rússia, São Petersburgo, o Gustavo Donso, do Instituto Antoriori, lá, que fica aquele maluco lá engravidando as mulheres que têm idade para ser avó, o Aníbal Costa e Gustavo Donso de Norfolk, nos Estados Unidos, e um pessoal do Einstein de São Paulo, e estava eu lá. Nem para almoçar saímos. Observe, sexta, sábado, o dia inteiro, domingo, discutindo em que lugar da membrana pelúcida do óvulo nós devíamos enfiar o espermatozoide. É no Polo Norte, Polo Sul, na Terra, ninguém sabia. E terminou em todo mundo embora e ninguém sabia. E nós podemos mexer numa coisa hoje e o resultado não vem com uma geração que, no caso nosso, é 20 anos. Vai aparecer na segunda, 40. Pode aparecer na terceira, 60. Quem vai desfazer? Os problemas que estamos causando com o meio ambiente. Nossa geração ainda tem chance de parar isso. A próxima não terá mais. Não terá mais. Então, eu gosto de ciência. Posso, sem querer adivinhar, saber a quantidade de pessoas que está nesse auditório, que vive de ciência, faz sua feira com ciência, paga a escola do seu filho com ciência, mas não está satisfeito com ciência sem consciência. Ciência que não tem valores. Em 1930, o grande pensador e filósofo francês Alex Carrel escreve: o homem, este desconhecido. E clama pela ciência da ciência que não tem. A ciência é destituída de valores, não tem nenhuma preocupação e mais, vive acreditando em um mito de que é capaz de produzir conhecimento objetivo acima do bem e do mal. É mentira! O conhecimento ou faz bem ou faz mal. E o pior, o coitado do cientista hoje que produz o conhecimento não tem o menor controle sobre a aplicação daquele conhecimento. E acabou aquele cientista solitário do microscópio, das horas do laboratório, do químico, etc. Hoje é um banco de dados que se manda logo para os computadores e vamos ver quem patenteia primeiro, para ver quem ganha mais, para ver quem dos acionistas vai ganhar mais no balanço da Gazeta Mercantil de seus países. Essa ciência que a gente vive hoje. Então, eu quero parabenizar a iniciativa desse grupo de jovens, não é? Com essa liberdade de espírito, sem medo, discutir ciência, não é? Discutir razão, discutir fé, porque nós temos sede de justiça, nós temos sede de conhecimento. Jeremias dizia: o meu povo morre, e morre por falta de conhecimento. Quem está aqui hoje não tem mais essa desculpa,
Porque o conhecimento é para ser buscado. A capacidade que nós temos de aprender é algo gigantesco. E às vezes eu me preocupo, como eu vou prestar conta a Deus quando Ele me perguntar isso? O que é que você fez, Jolival, com a capacidade de aprender que eu coloquei na sua cabeça? Eu peço a Deus que tenha misericórdia de mim e me ajude nessa caminhada a ser, nas mãos dEle, um instrumento poderoso da sua justiça misericordiosa, canal da bênção dele para muitas outras vidas. E quando comecei o estudo de direito, eu descobri uma coisa logo, que direito e justiça são coisas totalmente diferentes. No direito, o conceito de justiça, ou ele é punitivo ou retributivo. Agora, olha o conceito de justiça de Deus. A justiça de Deus é baseada na misericórdia. E você sabe o que é misericórdia? É você não ser tratado como você merece. É eu não ser tratado como eu mereço. Porque eu olho para mim e eu não vejo em mim nenhuma virtude que me dê condições de exigir a Deus: eu quero continuar vivo o próximo minuto. Ele me sustenta o tempo todo. E nós somos governados pelas coisas que nós não vemos. Eletromagnetismo, gravidade, está tudo aqui. E muita gente continua igualzinho a Tomé, achando que precisa ver para crer. E a própria ciência diz que é o contrário mesmo. É preciso crer para ver. Mergulharam em águas profundas nos Estados Unidos, alguns mergulhadores, para locais de profundidade que era impossível ao olho humano captar qualquer luz, que medida em nanômetro diria de 400 a 600 nanômetros, do infravermelho ao ultravioleta. Quando trazem à superfície, os mergulhadores, vocês viram alguma coisa? Vimos o quê? Latas de cerveja Budweiser. Eles tomavam aquela cerveja e acharam que viram. Viu coisa nenhuma, rapaz, não tem nem condições de ver. Vocês estavam no local que não podia. Mas crendo que vê, pode ver. Então eu quero agradecer, afirmo a todos vocês a paciência de me ouvir aqui. E qualquer queixa que vocês queiram fazer, façam, afirmo que ele vai se queixar do Dr. Ebenezer que me mandou para cá. Muito obrigado a todos.